Então, o kit básico seria o suporte de fibra, ok? E esses rodos laminados. Pronto, mas a gente já viu, eu já vi aí no mercado rodo até para teto, né? Sim. Eu sei que muita gente também tem dificuldade de entender assim que existem cores para essas fibras. Eu acho que é uma coisa bacana de esclarecer, né? Porque tem verde, tem amarelo, tem vermelho ou branca. Sim. E aí o pessoal acha que é tudo igual, né? Então é bom a gente dizer hoje aqui para todo mundo entender de uma vez por todas. Olha, muito boa essa questão. As fibras, elas são divididas entre as fibras com baixa abrasividade, que a gente também chama de uso geral, que normalmente são as de coloração branca, tá? Ou as de coloração avermelhada, tá? As fibras de limpeza pesada, que normalmente são as fibras verdes, né? E as fibraços, né? Que são as fibras que se assemelham a uma esponja de aço, só que de um material de fibra. Normalmente elas são verde escuro ou pretas. Certo. Então, a gente atribui a essas fibras o local que você vai utilizar. Lembrando que as fibras que não têm abrasividade, você pode limpar seguramente um móvel, uma louça sanitária, um vidro, né? Um vidro. As fibras de limpeza pesada, você vai normalmente direcioná-las para alguns tipos de piso, ok? Que não são delicados, né? Como um azulejo tradicional, uma calçada. Então, as fibras a gente separa pela abrasividade. Verde, normalmente limpeza pesada, branca, uso geral, e as mais escuras, normalmente limpeza de chapas. Lá nos equipamentos de inox e nas bancadas, qual é a que o pessoal vai usar? Sem medo, a gente sugere fibras brancas. Pronto, a gente vê tanto pessoal com a fibra verde e deixando aquele arranhão, né? Chega a dar uma dor no coração. Dá uma dor no coração. Né? A gente sugere. A fibra branca, além dela ser adequada para esse tipo de material, ela é mais barata economicamente do que a própria fibra verde. Então, além dela ser adequada, o custo dela é menor do que o da fibra verde. Nossa. Vale a pena usar a fibra correta. Sim. E ainda falando dos utensílios, né? Eu sei que nem todo mundo conhece esse suporte, a gente está falando do suporte. O suporte que a gente fala é como se fosse um rodo, né? Que a gente põe a fibra lá na ponta. E também tem um extensor para isso, que eu sou uma defensora do extensor, porque eu fico louco que o pessoal sobe nas bancadas para limpar teto, sobe né? Em banco, né? Sobe em banco. Às vezes a pessoa está quase caindo de uma escada só para limpar lá em cima, sendo que tem um suporte que facilita a vida, né? É bacana até de ver quando a gente implanta, e aí o funcionário fica olhando assim, como assim, né? Eu fiz a minha vida inteira um sacrifício tão grande, sendo que tinha uma coisa aqui que podia facilitar. E aí, além disso, né, o que mais tem de utensílio, assim, que a gente poderia incluir dentro dessa rotina para facilitar o dia a dia do colaborador? Olha, um utensílio que a gente defende muito também dentro da área de cozinha são os raspadores, tá, para chapa, né? Alguns estabelecimentos tentam adaptar aquela espátula de massa de obra, né? E o colaborador tem dificuldade em utilizar, ela não tem essa finalidade, né? Então, mas qual é a diferença de uma para outra? A diferença principal entre o raspador de obra, né, uma espátula de obra, e um raspador para chapa são os materiais, né? O raspador próprio, profissional para chapa, ele é feito de aço e ele tem uma lâmina com uma espessura específica para arrastar, para remover aquela gordura que está no fogão, que está na chapa, que está no charbroiler. Certo. Né? E a espátula não. Ela tem aquela lâmina um pouco mais grosseira, ela é feita para espalhar massa, na maioria dos casos. Entendi. Então, e pode danificar o equipamento? Bastante. O maior mal, no meu pensamento, o maior mal do uso de uma espátula comum para a chapa é o tempo que o colaborador perde, né? É a hora trabalhada do colaborador fazendo um esforço, né, sem eficiência para higienizar aquele equipamento.